bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe, por que não, Filipe? Boa madrugada para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Seja bem-vindo, estar por aqui com a gente nesse que é o estopim, o início de um grande projeto. Obrigado, Filipe, por me convidar, por poder fazer parte disso daqui. Um projeto que a gente vai falar na sequência, né? Nasceu num café, numa troca de ideias. O Filipe esteve presente no meu podcast, lá no Contcast, né? Gostou um pouquinho mais, pegou gosto para essa coisa do podcast aqui, de vir para o estúdio. E a gente quer convidar você, que está nos acompanhando, a vir conosco numa primeira temporada, com vários episódios, com muita coisa boa, com grandes nomes de mercado, com profissionais, de diferentes figuras dentro do trabalho da FS4U, né? Então, explicando para você, esse é o início, né, de um podcast chamado Pode Ir, que é o podcast da Faz Sentido para Você. Empresa, que quem está à frente, né, nosso querido visionário, Filipe Nichetti. Tudo bom, Conte? Tudo bem, pessoal? Gente, que show de bola, cara. Primeiro, obrigado por ser o facilitador desse processo. Eu não tenho habilidade com o microfone, o Conte é o cara. Mas contando um pouquinho, Conte, aí do Pode Ir, a gente sempre gosta de brincar com as letrinhas, né, cara? Então, o pode, o P é planeje, o O, organize, e o D, destine, que é o verbo que a gente vai usar aí na temporada inteira, destinação do imposto de renda, destinação de impostos. Não apenas do IR, né? Não do IR, né? Então, a gente tem ICMS, Paraná, São Paulo, Rio, Goiás, o Brasil tem vastos projetos e várias leis para isso. E o ISS, né, que é o municipal, que muita gente também, muitas empresas não conhecem e que é possível. E a gente fez algumas outras brincadeirinhas com o nosso senhor IR, apelidado aqui, que é o nosso mascote. Quando a gente pensou no podcast, copiando aí Jô, Danilo Gentili com as suas carequinhas, mas a gente quis trazer um personagem trabalhando. Então não é só o Filipe, só o Conte, só os convidados, mas o senhor IR, ele vai estar aqui com a sua presença, trazendo informações e mostrando o porquê que esse senhor IR foi criado. Então ele é um domador de leão. Propício isso, né? Propício. Né? A gente sempre fala do leão, né? E muita gente tem medo do leão, não quer que o leão seja que ataque a sua empresa, tem medo que caia na malha fina, e a gente vai contar várias situações sobre isso. E a FS4U nada mais é do que uma domadora desse bicho, que pode virar um gatinho, pode virar um pet. E vai ser super agradável estar essa temporada aí com vocês, com várias personalidades, como você falou. Quando a gente abriu o convite, abriu as agendas, cara, a alegria das pessoas em participar. Contribuir, né? Em querer participar, não só para contar seu case, sua história, mas para trazer informação, inspirar outras pessoas a fazer algo muito parecido, né? E acho que é um pouco do propósito também desse programa, desse podcast, em disseminar conhecimento, em educar você que está do outro lado. Como o Filipe falou, estamos falando de imposto de renda, mas não é apenas o imposto de renda. Isso já é uma informação que a grande maioria não sabe. Claro. Muitas vezes essa informação está dentro da empresa, mas está num departamento que não é responsável por algumas ativações de marca, por como tirar proveito disso. Né? E as pessoas muitas vezes acabam não conversando dentro da empresa. Ou conversam, mas sem o objetivo de como tirar um proveito, de como aproveitar o seu recurso, que está vinculado ao imposto de renda e que pode ser destinado a um projeto incentivado, né, Filipe? Exatamente, Conte. A proposta da FS4U, né, ela quer ser essa facilitadora dentro desse processo. Então, a gente quer que as empresas destinem seus impostos de uma forma estratégica e gerando valor para a marca. Então, isso para nós é muito importante, mas de que forma, né? Muitas empresas e muitos projetos perguntam, mas de que forma a gente consegue fazer isso? Do jeito mais simples e mais óbvio, que quando a gente fala, puxa, é mesmo? Perguntando. Pergunte. É isso, né? Então, a gente quer perguntar para as empresas o que toca o coração de vocês. Qual é o DNA de vocês? Quais são os valores de vocês? Quais são as propostas? Quais são os propósitos? Quais são as áreas geográficas de interesse? Onde que estão os seus clientes? Onde você quer estar presente? Como que você quer gerar impacto, transformação? Enfim, são várias perguntas que a gente consegue aí no briefing
trabalhar isso e, mais legal do que tudo, né? Cara, é sem custo. Tanto para a empresa destinando imposto, como a nossa assessoria não tem custo. Vamos repetir, mas assim, não tem custo como, Filipe? Então, gente, vamos lá. Os projetos, quando são escritos, eles têm lá na planilha orçamentária uma rúbrica separada para assessoria jurídica, prestação de contas, agência de comunicação e tem lá captação de recursos. Então, quem nos paga, gente, é o próprio projeto. A gente não tira dinheiro da instituição, a gente não tira o dinheiro da empresa, dentro da planilha orçamentária já tem o nosso valor, nós emitimos nota fiscal, a gente também paga imposto, ainda a gente não é lucro real, vamos virar se Deus quiser, mas a gente tem essa nossa forma do recebimento de uma forma super transparente, super ética, super confortável para a empresa. Nós temos nosso processo de um contrato, né? Então a empresa nos permite fazer essa assessoria mediante uma assinatura de um código de ética que a gente desenvolveu para que todo mundo saiba dos princípios, né, e do propósito das ações e, cara, usar esse imposto gerando negócios. É isso que a gente veio fazer. E as palavras que você falou, é informar e educar o empresário, CFOs, empresária, diretor de marketing, diretor de RH, de como engajar a sua equipe, como expor a minha marca, como gerar negócios por meio de lei de incentivo. Perguntinha, você falou de lucro real. Vamos desmistificar isso aqui um pouquinho. Obviamente a gente vai ter outros episódios com outros especialistas falando de contabilidade, de fiscal, de marketing, de como aproveitar melhor os projetos. Mas para quem está nos acompanhando, quem está fazendo esse arranque junto conosco, qual a diferença de lucro real e lucro presumido? E já aproveita nessa mesma resposta, responde, quem pode se adequar? Seja pessoa física, pessoa jurídica. Vamos lá, gente. Existe essa dúvida de quais empresas podem fazer as destinações. Então, quando a gente fala de IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e a gente vai tomar muito cuidado aqui na nossa caminhada para não fazer sopa de letrinha, né? Senão fica muito claro para nós, mas não é óbvio para quem está nos ouvindo ou quem está nos vendo. Então, quando a gente fala do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, empresas com faturamento acima de 80 milhões podem fazer essa destinação. Por que, Conte? Porque a gente tem aí 120, 150 mil empresas no Brasil. Se a gente abrir para MEI, para ME, a gente, que eu quero dizer agora, gente, é o governo. O governo vai quebrar. Ele não é tão bonzinho para dar essa oportunidade. E as MEI já têm os seus benefícios de pagar lá R$70 por mês, tem as suas formas diferenciadas do pagamento do imposto. Mas as empresas que tributam pelo lucro real e que têm o lucro, aí é bacana, elas podem destinar até 10% do imposto de renda. Que essa é uma informação que a gente vai repassar o tempo inteiro, que a gente vem com essa missão, que as leis elas não são concorrentes. Que leis? Então a gente tem 4% da cultura, o 2% do esporte, 1% do Fundo da Infância e Adolescente, tanto municipal quanto estadual, eu sei que há uma dúvida, mas é 1%. 1% para o Fundo do Idoso, 1% para o NON e 1% PRONAS. Isso significa que se eu já estou investindo 4% na cultura e vou colocar 2% no esporte, esse 2% não debita dos 4% da cultura, é isso? Exatamente, ele soma. Né? Então, você tem várias áreas de atuação, né? Cultura, esporte, saúde e o social. Então, a gente define nessas áreas que a empresa pode e deve fazer a sua destinação de uma forma estratégica, fazendo o bem e a gente ser um ecossistema do bem, como a gente sempre fala, mas a gente gerando impacto, transformação social por esse Brasilzão aí. Que legal. Então, venha conosco, nós temos muito o que falar. Vamos causar o que falar também pelas redes sociais, né? Então, se isso faz sentido para você, se isso pode ser um movimento para sua empresa, para o seu negócio, fazer a diferença para quem realmente precisa, para quem está lá na ponta, e isso pode contribuir agregando valor de imagem, de marca e de responsabilidade ambiental, social e de governança para o seu negócio, o famoso ESG, né? Venha conosco nesse que é o Pode Ir, o podcast da Faz Sentido para você. Eu sou Alexandre Conte, estive aqui, vou brindar com meu amigo Felipe. Esse vai ser um marco do nosso pod. A gente vai brindar as parcerias e as coisas boas. Bem-vindo, pessoal.
E de repente, por que não, você não vem aqui sentar conosco, contar a sua história depois de um projeto, de uma destinação de sucesso? Queremos ouvir, né? Perfeito. Mande sua mensagem, mande sua curiosidade para nós e a gente vai incluindo isso aqui na pauta de cada episódio. Fechado. Vamos lá.